Muito bem, irmãos. Hoje nós teremos o tema divergências denominacionais. Então, essa aula é importante porque vai tirar alguns preconceitos que podemos ainda ter sobre pequenos grupos. Então, nós temos outras denominações que usam a terminologia pequenos grupos, células, mas nós não concordamos com tudo que eles fazem. Então, essa aula ela é importante, que ela vai trazer alguns insights e para a gente entender um pouco a diferença disso aí. Muito bem, para falarmos de divergências denominacionais, nós vamos mencionar um pequeno histórico sobre um dos movimentos que nós discordamos e talvez o principal nessa área de pequenos grupos, que é o G12, certo? Então o G12 ele foi fundado pela Missão Carismática Internacional e os seus fundadores são César e Cláudia Castellanos. Então a sua fundação foi em 1983 em Bogotá, na Colômbia, certo? Com oito membros, certo? Então César Castellanos ele sofre ali uma crise no seu vocacionado. Então seu ministério não vai para frente e ele tem algumas crises com isso. Seu ministério não cresce, certo? E segundo ele começa a receber visões e revelações do Senhor, certo? A gente já vai refutar isso aqui. Eu selecionei um autor que fala sobre isso, e ele diz: com 6 anos de casado, bivocacionado, sem recursos e 4 meses afastado do ministério pastoral, Castellano decide pegar um caderno e escrever todos os seus pedidos, inclusive uma viagem de férias para uma das mais belas praias de seu país. Milagrosamente, recebe recursos para as férias e, com sua família, dá início a um período de refrigério e descanso. Mas no segundo dia, ele estando à beira do mar, tem mais um encontro místico com Deus e este lhe fala por 45 minutos, mostrando-lhe seu propósito. Deus faria do ministério de Castellano uma grande igreja, tão grande como os grãos de areia que ele via, e que o segredo para tudo isso eram as visões e os sonhos que são língua do Espírito. Então, tudo isso que está escrito aqui a gente discorda, de forma clara, certo? Então, o ministério de Castellano, fundador do G12, já inicia com o misticismo, certo? Com uma visão contrária ao Senhor, certo? Então, ele pega até um texto bíblico e tira do contexto, né? A promessa de Deus a Abraão. Então, uma promessa específica, ele aplica para ele. Muito bem, Castellano ele foi encorajado por um líder da Coreia do Sul, né, o David Yong-cho, certo? Então, esse pastor na Coreia do Sul, ele tem, se eu não me engano, a maior igreja evangélica do mundo, certo? Uma denominação evangélica. Então, ele iniciou esse processo, certo? Ele começou a implementar pequenos grupos, certo? E o crescimento foi explosivo, certo? Então, o Castellano, certo? Gente, a gente vai ter que ter um pouco de paciência até para ouvir essas coisas. A gente vai refutar tudinho. Ele tem uma visão e uma revelação do Senhor, certo? Ele tem um sonho, certo? Em que o Yong-cho ele entrega para ele uma tocha, certo? Então, tudo baseado em visões e revelações e não o Senhor, certo? César Castellanos, ele também diz: em 1991, sentimos que se aproximava um maior crescimento, mas algo impedia que o mesmo ocorresse em todas as dimensões. Estando em um dos meus prolongados períodos de oração, pedindo direção de Deus para algumas decisões, clamando por uma estratégia que ajudasse a frutificação das 70 células que tínhamos até então, recebi a extraordinária revelação do modelo dos 12. Deus me tirou o véu. Foi então que tive a clareza do modelo que agora revoluciona o mundo quanto ao conceito mais eficaz para a multiplicação da igreja, os 12. Nesta ocasião escutei o Senhor dizendo-me: vais reproduzir a visão que tenho te dado em 12 homens, e estes devem fazê-lo em outros 12, e estes por sua vez em outros. Quando Deus me mostrou a projeção de crescimento, maravilhei-me. Então pode ver que toda a visão dele é embutida, é fundamentada em misticismo. E segundo ele, Deus revelou para ele a visão dos 12.
Então ele pega aquele conceito de 12 discípulos que Jesus fez no início do seu ministério e traz para ele, aplica para a vida dele. Então a gente vê que no início do ministério desse homem, nós temos aí muito misticismo, muito texto fora de contexto, crescimento explosivo e desordenado de igreja, que a gente vai ver. Então são alguns conceitos neopentecostais, né, que nós não concordamos, mas que precisamos entender por que nós não concordamos, certo? E falando um pouco da história, isso foi na Colômbia, certo? Em que César Castellano inicia seu ministério. Quem fundou no Brasil? Aí eu coloquei entre aspas, apóstolo René Terranova, fundador do Ministério Internacional da Restauração, e Valnice Coelho, certo? Então, são duas pessoas que trabalham diretamente com essa questão de multiplicação desordenada de igreja, certo? Misticismo, revelações, certo? Então, são pessoas que têm uma visão diferente da suficiência das Escrituras e de sua inerrância, certo? Então, precisamos estar atentos e entender isso. Em relação ao contexto do Brasil, toda vez que você vê uma igreja com o nome Ministério Apostólico, você já sabe que tem algo de errado. Então, geralmente, eles trabalham com apóstolos, certo? E a gente vai falar sobre isso. Então, visões místicas, apostolado, certo? Períodos de oração, encontro com Deus. Então, tudo isso está envolvido numa visão neopentecostal da vida, da doutrina da igreja. Muito bem, eu alistei aqui as principais divergências denominacionais e eu vou falar de cada uma delas. A primeira é interpretação bíblica e revelações. A segunda, maldição hereditária. A terceira, guerra espiritual. A quarta, teologia da prosperidade e má compreensão dos dons espirituais. Cura interior, confissão positiva, crescimento desordenado, apostolado e uma visão equivocada sobre a vontade de Deus, que é o misticismo. Muito bem, a primeira divergência denominacional é interpretação bíblica e revelações, certo? Então nós temos aí uma grande crise com esses grupos. E nós não concordamos, existe uma divergência denominacional e herética, certo? E o que acontece nesses grupos? A interpretação e, consequentemente, a aplicação de textos bíblicos é realizada de forma superficial, ou seja, interpretações relativas são dadas ao texto bíblico. Nesses grupos, nós temos os pequenos grupos, e eles funcionam. Só que um texto é pegado fora de contexto e fazem aplicações erradas. Por exemplo, Abacuque capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Então a pessoa pega essa palavra, a visão. E quais são as aplicações que ela traz? O Senhor me deu uma visão, assim como me deu Abacuque. E é a seu respeito, meu irmão. Não devemos desobedecer a visão do Senhor. Vamos ir adiante neste projeto, certo? Então se traz interpretações equivocadas de um texto bíblico, certo? Então se pegou um texto, se pegou a palavra visão e trouxe diretamente para uma aplicação. Pequenos grupos não devem ser permeados por interpretações bíblicas erradas. A Bíblia não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero pensar sobre o texto, mas é o que realmente ela significa, certo? Eu acho que foi bem proveitoso a nossa reflexão, e tem muita gente que pega o Salmo 121 e não entende o contexto do texto. Eu posso ter um pequeno grupo, utilizando o Salmo 121, eu posso dizer, olha meu irmão, o teu socorro vem do Senhor, você tem a vitória, você vai ter tudo o que você precisa, tudo o que você deseja você vai ter. Essa mensagem que eu estou falando é humanista, certo? Então, em pequenos grupos, nós temos essa divergência denominacional com outros grupos, certo? E aqui eu coloquei uma tabela. O que esses pequenos grupos dessas outras denominações falam? Interpretação bíblica depende das minhas revelações. A Bíblia se torna a palavra de Deus para a minha vida e posso ter qualquer interpretação que Deus falar a mim. Isso está certo? Não, está errado. Certo? A Bíblia não se torna a palavra de Deus quando eu leio. Ela é a palavra de Deus.
ela tem uma interpretação correta, ela tem uma interpretação clara. O autor original, ele quis dizer alguma coisa aos seus ouvintes, aí eu aplico a Bíblia. Eu não aplico a Bíblia diretamente, certo? Por exemplo, nós vimos na reflexão, o que o autor original quis dizer aos seus ouvintes, certo? E nós temos um ponto, que nós devemos confiar no Senhor, que criou os céus e a terra. Então essa aplicação foi para os ouvintes originais. E nós podemos aplicar para nós também. Nós não podemos pegar um texto bíblico e fazer aplicações diretas. Nós devemos interpretar o texto à luz do que o autor original quis dizer. Então, em pequenos grupos, nós devemos ter esse cuidado. Certo? Devemos ter esse cuidado. Um texto está para discussão, para conversa no pequeno grupo. Né? O líder vai dirigir isso. E a gente não pode achar que essa realidade está distante de nós. Precisamos tomar cuidado para não dar ao texto uma coisa que o autor original não quis dizer. Às vezes eu quero que o texto fale uma coisa que eu quero. Não, eu quero que o texto diga isso. Não, existe um significado, existe uma interpretação. Uma outra divergência denominacional é que o ministério de pequenos grupos é uma nova revelação de Deus. Deus já fechou a sua revelação, que é a palavra de Deus. Os pequenos grupos não são uma nova revelação de Deus, certo? Pequenos grupos, qual é o pensamento correto? São a forma de cultivarmos a mutualidade cristã, estarmos mais próximos. Princípios cristãos exercitados nos pequenos grupos já estão presentes nas Escrituras. Então, o que nós vamos exercitar no pequeno grupo? Mutualidade. Amar uns aos outros, estar próximos uns dos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros. Isso é uma nova revelação? Não, já está na Bíblia. A Bíblia manda a gente fazer isso uns com os outros. Mas o que as pessoas que divergem de nós dizem? Não, o pequeno grupo é uma nova revelação. É uma nova revelação do Senhor. Como a gente viu com César Castellanos, ele teve uma visão, segundo ele, e o Senhor disse para ele, faz um esquema com 12 pessoas, e a gente vai já explicar isso, certo? Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, suficiente, ela é inerrante, certo? E nós precisamos confiar nisso, inclusive nas nossas interações. Poxa, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. Isso aqui é para todo crente. A gente tem que pegar um texto bíblico, certo? Ler e entender o sentido original. Poxa, mas isso está distante. Não está distante. Tem pessoas que podem te auxiliar, te orientar, certo? Mas nós não podemos andar fora das Escrituras. Fora. Andar distante. Não, é a minha opinião sobre o texto bíblico. Não, o texto bíblico tem um significado e uma aplicação. Claro que as aplicações podem variar, mas essas aplicações são dentro do que o texto quis dizer aos leitores originais. Muito bem, nós temos aqui uma segunda divergência denominacional, que é a maldição hereditária. Certo? Então, esses pequenos grupos, desses outros movimentos, enfatizam. A doutrina da maldição hereditária afirma que os pais têm o poder de passar maldições para os seus filhos, seja por meio de palavras ou ações pecaminosas. O pastor pentecostal Jorge Linhares diz o seguinte: a maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre alguém para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso da vida de muitas pessoas, levando-as a conviver completamente fora dos propósitos de Deus. As pragas se cumprem. Então, nessa doutrina da maldição hereditária, o que acontece? Entrevista com demônios, supostos, certo? Supostas entrevistas, certo? O que se acredita dentro da maldição hereditária é que eu tenho uma maldição em consequência do pecado dos meus pais. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. A gente já vai ver o que a Bíblia diz, certo? E às vezes se faz uma oração, eu não coloquei aqui que eu acho que é perca de tempo eu ler. E muitas vezes nesses pequenos grupos se fazem orações a Deus e ao diabo.
certo? Então, é uma coisa totalmente fora da realidade, fora da aplicação das Escrituras, certo? Fora de tudo que a palavra de Deus diz. Então, isso é uma heresia, maldição hereditária. Claro que em determinadas situações, os filhos sofrem consequências do pecado dos pais. Consequência é uma coisa, mas eu dizer que maldição hereditária é uma doutrina bíblica não é. Certo? Então nós não somos amaldiçoados pelos pecados dos nossos pais. Olha o que diz Ezequiel capítulo 18, verso 4. O que a palavra fala? Será que a palavra de Deus fala sobre maldição hereditária? Diz assim no verso 4. Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Verso de número 5. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do teu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor. Então, o primeiro, se um homem é justo e age com justiça e retidão. Olha o que diz o verso 10. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas. Agora imagina a aplicação para esse texto. Imagina um pai crente e ele tem filhos, certo? E esse filho se torna um ladrão, assassino. É responsabilidade dos pais? Foi por causa de algum pecado que o pai cometeu? O texto deixa claro que não, certo? Ele se tornou um ladrão ou um assassino por uma decisão dele. Ele decidiu. Apesar de ele ter ouvido o evangelho, ter ouvido a palavra, ter ouvido as escrituras, certo? Existem promessas que a gente não pode fazer. E uma delas é que seu filho vai se converter. Essa promessa eu não faço, porque não está na Bíblia, certo? Pela graça de Deus, se você for olhar a experiência empírica, mais de 60% dos filhos de crentes se converte. Mas a experiência não está acima do que a Escritura diz. Quem muda uma pessoa? É o Espírito Santo. Quem transforma? É Deus. Então não posso afirmar que um filho de um crente irá se converter. Mas isso não tira a responsabilidade, não tira a obrigação dos pais criarem seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso não tira. Mas não existe a questão de maldição hereditária, certo? Ah, eu pequei, eu cometi pecados. Aí, com isso, ultrapassa a barreira espiritual e eu vou passar isso para os meus filhos. Não existe maldição hereditária. Podem existir consequências. Por exemplo, se um pai e uma mãe viveram uma vida de libertinagem, pode ser que ele passe doenças para o seu filho. Isso são consequências. Mas aí o filho é responsável diante de Deus. Se ele vai alimentar amargura com os seus pais, se ele vai alimentar ressentimento, é responsabilidade dele diante de Deus. Certo? Então não são pessoas, circunstâncias e lugares, né, que irão influenciar essa decisão. E se esse filho, verso 14, gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisa semelhante, certo? E aí? Não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo. Então esse filho que foi gerado, que é assassino, que rouba, que faz coisas que não agradam ao Senhor, pode gerar uma pessoa piedosa. E quantos não se convertem que têm pais impiedosos? A pessoa passou a vida toda tendo uma criação não bíblica, mas ela pode se converter, porque isso é uma ação do Espírito Santo. E quantos exemplos nós não temos?
certo? Então, cada um vai responder diante de Deus pelo seu pecado. Então, nós não temos no contexto de Ezequiel, capítulo 18, um contexto de maldição hereditária. Cada um vai responder diante de Deus pelos seus pecados. Agora, uma observação, irmãos, certo? Então, nós temos lá as características para ser um pastor, certo? Então, lá fala sobre a criação de filhos. Aquela palavra no original quer dizer que os filhos devem ter bom comportamento. Não indica salvação, que a salvação ela é uma obra de Deus. Isso não quer dizer que você vai... eu estou fazendo a minha parte, meu filho não está se comportando, eu vou agir da forma que eu quiser. Deixa ele agir do jeito que ele quer. Não é bem assim, tá bem? Também, tá? Muito bem, então nós não cremos nessa doutrina da maldição hereditária. E aqui eu coloquei uma tabela. A maldição hereditária, que é a doutrina que muitos pregam, herdamos maldição dos pecados de nossos pais e podemos quebrá-las orando a Deus e a Satanás. Então a gente pode olhar, poxa, isso aqui é um absurdo. Mas é comum em pessoas que vêm desses grupos. E se nós seremos grupos de evangelização, nós devemos conhecer e agir com sabedoria quando essas pessoas chegarem. Nós precisamos entender. Porque nosso pequeno grupo é um grupo de evangelização. E pode chegar uma pessoa dessa, certo? E até uma pessoa que tenha um conhecimento do Senhor, mas que esteja nesses grupos. Qual é a ênfase bíblica? A maldição hereditária. Somos responsáveis por nossos pecados, em pensamentos, palavras e ações. Independentemente dos pecados dos nossos pais, devemos buscar ao Senhor diariamente. Eu sou responsável em pensamentos, palavras e ações pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu digo. Não interessa o pecado de quem está do meu lado, não interessa o pecado dos meus pais. Eu respondo diante de Deus. Certo? Eu respondo. Não interessa as circunstâncias externas. Se o meu pai e minha mãe me feriram, agora eu estou aplicando. Não interessa o que fizeram comigo, o que estão falando contra mim, o que os outros cometem. Eu sou bem pior do que isso. Eu sou bem pior. Então eu preciso me autoavaliar e muitas das vezes deixar isso de lado. A gente fala de maldição hereditária, que é uma coisa distante, mas às vezes a gente, como crente mais fundamentalista, né, a gente pensa que a gente é movido por pessoas, circunstâncias e lugares. Não, eu pequei por causa de fulano de tal. Não, eu pequei por causa dessa circunstância. Não, eu pequei por causa desse lugar. Não, eu sou responsável. Certo? E nós temos uma terceira divergência denominacional, que é guerra espiritual. Nós vivemos em guerra espiritual? Sim, essa verdade está em Efésios capítulo 6, certo? Mas a guerra espiritual é uma verdade bíblica, não como um movimento G12 prega, mas há uma batalha espiritual constante. As distorções nessa área advêm do sincretismo religioso que domina algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, devido à conversão de muitos ex-adeptos de religiões de matriz africana e a adoção de teorias advindas de hermenêuticas erradas em algumas delas. Destas denominações quase não se escuta mais a pregação correta sobre guerra espiritual. Então, geralmente, nesses pequenos grupos, o que se enfatiza? A culpa é do diabo. Tudo é o diabo, menos eu. Uma vez o pastor Fred, ele estava participando de uma reunião de pastores aqui em Manaus. E um pastor chegou e falou assim, olha, o diabo roubou minha carteira hoje. Aí o jeito do pastor Fred vocês já sabem, né? Aí ele disse assim, quem estava lá? Ah, minha esposa, a minha sogra e mais alguém. Pois é, meu irmão, um dos três roubou a carteira, não foi o diabo não. Não coloca a culpa no diabo não. E outra coisa, a pessoa é muito importante, né? A gente é muito importante quando a gente diz que o diabo vem, né, é só a gente. Né? Num contexto mais teológico, é porque o diabo não é onipresente, né? Ele não é onipresente, o diabo. Né? Então, às vezes se dá muita ênfase nessas coisas. A divergência denominacional. O que esses movimentos falam? Vivemos em constante
luta espiritualizada com o diabo. Satanás tem poder igual ao de Cristo, portanto devemos quebrar tais maldições. Certo? Então, às vezes se enfatiza muito que eu tenho mais poder do que Deus, e eu que vou quebrar a maldição com o diabo. Certo? E isso não é uma verdade bíblica. Certo? Efésios 6:10 vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, a força que vem do Senhor. Então essas realidades nós precisamos entender que nós divergimos. Muito bem, uma outra divergência denominacional é sobre a teologia da prosperidade e má compreensão dos dons espirituais, certo? Eu falei rapidamente, eu vou falar primeiramente sobre o dom de línguas, certo? A gente sabe que tem duas coisas aí. Variedade de línguas, que antigamente, na época do Novo Testamento, pessoas falavam em outro idioma entendível para que outras pessoas pudessem ser evangelizadas e para que o evangelho crescesse. E existia um dom de interpretação de línguas, ou seja, tinham pessoas que traduziam o que estava sendo falado. Mas qual era o propósito nesse contexto do Novo Testamento? A evangelização. O Novo Testamento não coloca de nenhuma forma um dom de línguas estranhas. Isso não existe no Novo Testamento. Não é contexto no Novo Testamento. Não existe isso. Não faz sentido línguas estranhas. Por quê? O dom de variedade de línguas e interpretação de línguas no seu contexto, o propósito é o quê? Evangelizar. Pessoas precisavam ser alcançadas, certo? E nós temos aqui algumas incoerências do chamado dom de línguas contemporâneo, que está presente em algumas denominações neopentecostais que utilizam pequenos grupos. O que se enfatiza nesses pequenos grupos de outras denominações? Elas são consideradas sinal de espiritualidade e demonstração de que o Espírito Santo age de uma maneira mais profunda naqueles que as falam. Então, quem fala em línguas estranhas nesses pequenos grupos é mais espiritual, certo? Todos os crentes são encorajados a falar em línguas para progredirem espiritualmente, certo? Então, isso não confere com a palavra. Você pode ver a motivação bíblica. Qual é a motivação bíblica no início da igreja? É evangelizar, certo? Aqui é eu me projetar diante das pessoas. Eu ter o status. Não é Cristo, certo? Há momentos no culto público em que todos, ou grande parte das pessoas, falam em línguas simultaneamente. Não se trata de idiomas, mas de sílabas unidas ao acaso e sem significado, ou repetições de palavras e fonemas. São ensinamentos, métodos para que pessoas que não falam em línguas possam aprender a falar por meio de relaxamento ou de treino, certo? As línguas não são traduzidas a fim de haver edificação da igreja e a evangelização dos visitantes incrédulos. Imagina uma coisa dessa? Eu vou evangelizar alguém, aí eu chego aqui e começo a falar coisa com coisa. Língua embolada. Eu estou evangelizando? Não, a evangelização é você falar do evangelho, falar das verdades da palavra de Deus, falar da condição do homem, certo? Isso é evangelização. Evangelizar é isso, certo? Muito bem, divergências denominacionais. Agora eu vou falar um pouco sobre a teologia da prosperidade. O que esses pequenos grupos enfatizam? Possuem ênfase carismática nos lares. Cura, libertação e milagres. Certo? Então, dentro dessas denominações, o que se enfatiza dentro de um pequeno grupo é isso. E nós não vamos enfatizar em nossos pequenos grupos. Cura, libertação e milagres. E o que nós vamos enfatizar? A ênfase é no crescimento à semelhança de Cristo. Ou seja, como nós aprendemos agora há pouco, cada dificuldade é para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, quando nós estivermos no pequeno grupo, é isso que nós vamos incentivar. Crescimento à semelhança de Cristo. Não, eu vou passar por essa dificuldade. Deus ele pode não me trazer cura nessa doença. Eu posso morrer, mas eu entendo que eu vou me encontrar com Cristo.
Essa é a ênfase, é assim que nós vamos consolar uns aos outros e animar uns aos outros, certo? Nós vamos evangelizar. Então nós não vamos focar em cura, libertação e milagres, mas o foco vai ser a evangelização, certo? Deus não faz promessas vazias que tudo dará certo, humanamente falando. E a gente vai já falar sobre isso. Deus satisfará todos os meus desejos de ser rico, feliz e próspero. Teologia da prosperidade. E nós devemos estar atentos a isso. Atentos. Vigilantes. O apóstolo Paulo fala, noteis bem. Noteis bem. A palavra ali no original é microscópio. Aqueles que promovem divisão entre vós. E nós vamos receber pessoas, nós vamos evangelizar, nós vamos trazer outros à comunhão, certo? Mas nós não devemos permitir que esses ensinos entrem, certo? Esses ensinos estejam em nossos grupos, certo? Filipenses 4:12, Paulo fala qual deve ser a nossa verdadeira motivação. Sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer situação, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, certo? A manifestação do dom de línguas estranhas é constante, que são a língua dos anjos, segundo esse grupo teológico. Aí eles pegam uma passagem de 1 Coríntios 13, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Presta atenção que a gente volta até aquele primeiro ponto. Pega um texto, isola do seu contexto e diz o que eu quero ouvir. Não, ali está falando sobre língua de anjos. Não, ali é uma hipérbole, é um exagero. E a gente vê na Bíblia isso claro. Na Bíblia você não vê nenhum anjo falando em língua estranha para ninguém. Certo? Todo mundo entende o que o anjo está falando nas aparições angelicais. Certo? Em 1 Coríntios 13 nós temos uma hipérbole, um exagero. Ainda que eu fale todas as línguas de todos os homens, todas as línguas de anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu só sou um sino, eu só faço barulho. É isso que o texto quer dizer. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Com essas aplicações, com essas divergências denominacionais que nós temos, certo? Textos fora de contextos só gera confusão. Quem usa texto fora de contexto quer pretexto para dizer o que a Bíblia não diz. Quem usa texto fora de contexto quer pretexto para dizer o que a Bíblia não diz. Certo? E a gente acha que isso está distante. E eu vou invadir até o assunto do pastor. O líder precisa estudar, para ele não ficar aplicando o texto fora de contexto. Aí ele não está discipulando, certo? A gente precisa entregar o texto e não aplicar fora do seu contexto. Isso vale para todo mundo que prega a palavra, que fala. Você que vai estar no pequeno grupo, lá com as crianças, você tem que dar lições bíblicas e você precisa pegar o texto e falar para as crianças o que o texto diz, não o que você quer. Você pega o seu grupo e naquela conversa informal, certo? Naquele momento que vocês vão trazer um assunto, você precisa dizer o que o texto diz. E você precisa ter sabedoria, certo? E você precisa cortar as arestas quando virem aplicações não bíblicas, certo? E você que vai participar de um pequeno grupo, não seja só aquele que só vai comer. Não, eu estou aqui só para receber. Você vai participar e você vai se esforçar para não usar aplicações não bíblicas, certo? Não falar uma coisa que o texto não disse, certo? Cura interior. Então isso aí é bem enfatizado nos pequenos grupos de outras denominações. Cura interior, também chamada restauração da personalidade, restauração da alma. É um movimento neopentecostal moderno que visa a descoberta e o tratamento de problemas emocionais, como medo, complexos de inferioridade, rejeição, baixa autoestima, no intuito de que pessoas sejam tratadas no espírito, na alma e no corpo, com ênfase na cura da alma. Certo? Eu coloquei aqui espírito, alma e corpo,
certo? Mas nós, como conselheiros bíblicos, acreditamos em duas divisões, tá? Então isso aqui é uma citação só. Muito bem, o que se promove na cura interior? Eu tenho um problema, eu estou me sentindo para baixo. Hoje eu estou para baixo. Hoje eu estou mal. Certo? Então eu vou resolver com cura interior. A regressão psicológica praticada em seminários de cura interior e encontros com Deus vem sendo colocada como um recurso substituto, além do poder de Jesus. Ou seja, regressão psicológica para resolver esses problemas. Será que esse é o ideal de Deus para a gente? Qual é o ideal de Deus? Nossa suficiência vem de Cristo. Devemos lidar com problemas como a amargura com o perdão que Cristo ensina. Se eu estou amargurado, isso vai trazer o quê? Vai trazer culpa. Então eu vou passar por marasmos emocionais que eu não estou interligando a isso. Mas a amargura gera culpa. A amargura gera rancor. Certo? Como é que eu vou tratar isso? Perdão bíblico. Eu preciso olhar para o exemplo de Cristo e perdoar outra pessoa assim como Cristo me perdoou. Então eu não posso chegar para uma pessoa que chegar no meu pequeno grupo e dizer assim, ai, você está amargurado. Você precisa olhar para si. Talvez você não esteja se sentindo bem consigo mesmo. Você precisa se perdoar. Não. Então não é essa a nossa abordagem. Devemos lidar com o passado biblicamente. Ou seja, tem pessoas que vão chegar no pequeno grupo precisando de aconselhamento. Tiveram coisas no passado, pecados que cometeram contra elas, e elas precisam lidar biblicamente com aquilo. É uma coisa que eu posso restituir? Sim, então eu vou lidar com o passado biblicamente. É algo que a outra pessoa já faleceu? Então eu vou trabalhar o quê? Com a consolação de Cristo. Irmão, Deus é soberano. Essa pessoa já partiu. Então eu preciso trabalhar. Eu não vou trabalhar a cura interior. Eu vou trabalhar as Escrituras, certo? Como nascidos de novo, nós devemos tirar o foco de nós mesmos. O foco da nossa vontade e dos nossos desejos. O que a gente faz muitas das vezes? A gente peca e fica com pena da gente mesmo. Coitadinho de mim. Eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável. Certo? Isso é um foco voltado para si. É pena de si. Mas nós devemos olhar para Cristo e tirar o foco de nós mesmos. Eu olhando para Cristo, eu preciso entender, poxa, o que tem aqui? O que eu preciso mudar no meu coração? No meu coração. Esquece os outros. Esquece as circunstâncias, pessoas e lugares. Não olha para você. Não existe esse negócio de cura interior. Existe a suficiência de Cristo nas Escrituras. A próxima divergência é a confissão positiva. Então nós temos o evangelista Batista, que ele cria isso. Ensina que um cristão pode tornar algo que ele fala em realidade, desde que seja consistente com a vontade de Deus. Você já ouviu aquele negócio de confissão positiva? Acredita que vai acontecer, vai dar certo. Certo? Então nós temos nesses pequenos grupos neopentecostais essa ênfase. Acredita, agora vai, afirma, vai dar certo. Tudo vai dar certo, no final vai dar certo. É isso que a Bíblia prega? Não, a Bíblia fala sobre a fé. Certo? O que é a fé? É a certeza, é a convicção de fatos que se não veem. A fé nos princípios do Senhor. Por exemplo, eu tenho fé que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Ele vai buscar. Eu tive fé em Cristo. Isso é pensamento positivo? Não. Certo? Então, essa fé produz em mim esperança. Certo? Produz em mim consolação. A fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então, nós não concordamos com confissão positiva. Agora nós temos outra divergência denominacional, que é crescimento desordenado. Ou seja, o que se fazem nesses pequenos grupos? Chegou em 24 pessoas, vamos dividir esse grupo. 12 para cá e 12 para lá. Primeiro que tem uma ênfase no número. Poxa, o número é importante. Não existe nenhuma indicação na Bíblia que esse número é importante, que a gente precisa aplicar nisso aí. Não. Certo? Claro que veio nós temos 12 tribos de Israel,
nós temos 12 discípulos, mas não existe nenhum versículo bíblico que vai dizer, não, é 12, aqui é 12, certo? A gente vai aplicar o 12, certo? Então não existe nenhum versículo bíblico. E o que acontece? Chegou em 24, divide o pequeno grupo. Poxa, mas eu não tenho um líder maduro. Divide mesmo assim. Vamos supor que tenha 12 pessoas, todas novas convertidas. O que esse grupo vai falar? Divide, deixa eles serem independentes. Aí que nascem as heresias. Aí as pessoas, como novas convertidas, elas não têm aquela maturidade na palavra, aí elas começam a propagar heresias. Aí esses 12 grupos de neófitos, de pessoas que não têm nenhum conhecimento e nenhuma maturidade bíblica, começam a conversar, começam a interagir. E quando chega a 24 pessoas, divide de novo. Aí fica 12 de um lado e 12 do outro. Aí esses 12 são mais novo convertido ainda. Certo? E já que os 12 que iniciaram, que multiplicaram, não têm nem noção de evangelização pessoal, claro que todo crente precisa ter, talvez entre nesse grupo pessoas não convertidas. Aí começa. Não, aqui é a visão do Senhor, aqui é a revelação. Falando de uma outra forma, nós devemos trabalhar com o crescimento bíblico, certo? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo fala sobre as qualificações de um pastor. E ele vai dizer que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Certo? Então, um líder de pequeno grupo ele precisa ter maturidade espiritual e maturidade bíblica para ser um líder, certo? De pequeno grupo. Isso eu estou falando para entristecer alguns? Não. Nós precisamos de um líder, de uma pessoa que tenha o discernimento de aplicar textos bíblicos, trazer o texto. Você pode ser um anfitrião, você pode dar um apoio, certo? Mas nós temos essa divergência denominacional. Nós não podemos fazer outro pequeno grupo sem um direcionamento. Nós não apoiamos um crescimento desordenado. Isso quer dizer que nós discordamos com o crescimento da igreja? Não, nós não discordamos com o crescimento da igreja. Não há discordância. Um pequeno grupo no nosso meio pode se tornar uma congregação. E futuramente uma igreja. Pode? Pode. Desde que tenham líderes maduros e que cuidem do rebanho. Certo? Que cuidem das pessoas, que não estejam procurando os seus interesses, mas o de Cristo. Pode se tornar uma congregação? Pode, nós vamos orar para isso. Então, o nosso crescimento deve ser um crescimento bíblico, certo? Será um crescimento maduro, de uma liderança comprometida com edificação de vidas, certo? Pode haver crescimento? Pode. Poxa, o meu pequeno grupo, ele tem tantas pessoas. A gente não vai fixar uma quantidade, claro, né? Não existe uma questão mística aí. Mas pode ser que um pequeno grupo fique grande demais. E aí? Dá para dividir? Dá. Nós temos líderes maduros nos dois. Podemos dividir para que mais pessoas sejam alcançadas. Certo? Podemos, claro. Mas um crescimento com qualidade. E não somente com quantidade. Certo? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu esqueci desse detalhe aqui, pastor. Muito bem, irmãos. Vou continuar, tá bom? Eu agradeço. Isso significa que os irmãos estão entendendo. Que bom. Eclesiologia deficiente. Eclesiologia, basicamente, é a doutrina que estuda a igreja. E eu vou logo para a tabela de divergência denominacional. Nós temos uma diferença em igreja em pequenos grupos e igreja com pequenos grupos. Nós somos igreja com pequenos grupos, certo? Então, nós temos uma diferença denominacional. Movimentos como o G12 enfatizam igreja em pequenos grupos. Ou seja, aquele pequeno grupo se torna uma parte da igreja. Ou seja, a pessoa vai para o pequeno grupo, ela se converte, mas necessariamente ela não precisa ter um compromisso com a igreja local. Ele não precisa ter um compromisso de membresia, certo? Então isso é deficiência na eclesiologia.
Todo crente precisa ter um compromisso com uma igreja local. Isso ajuda a vida dele, porque se ele pecar, quem é que vai disciplinar ele? A igreja. Nós somos membros uns dos outros e disciplinamos uns aos outros. Por isso a membresia é importante, certo? Então, nós temos eclesiologia deficiente. Nós somos igreja com pequenos grupos. Então, se uma pessoa se converter nos pequenos grupos, ela vai ser encorajada a ficar só no pequeno grupo? Não, ela vai ser encorajada a ter um compromisso com a igreja local, a ter um compromisso de membresia. Porque se eu não incentivo uma pessoa a ter um compromisso de membresia, eu estou atirando no pé dela. Eu estou fazendo um mal para ela. Certo? Porque se ela precisar de ajuda, qual é a referência para ajudar ela? Certo? Ela precisa de auxílio. Ela precisa não só de disciplina, mas de outras coisas. Qual é a referência dela? Uma igreja local. Isso todo mundo tem que entender. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Seu filho, uma criança, precisa entender a importância da igreja local, certo? Que ele precisa ter um compromisso de membresia. Então nós não seremos igreja em pequenos grupos, mas nós seremos uma igreja com pequenos grupos. Tem uma diferença. O novo pequeno grupo não precisa ser subordinado à liderança pastoral, certo? Aqui eu não quero dizer, quando eu falo de... Tem pessoas que acham que submissão é uma palavra negativa. Mas não é, certo? As mulheres, eu acho, dessa igreja podem dar uma aula, né, sobre submissão. Que elas têm palestras que falam sobre isso, que dizem que não é algo que te inferioriza, certo? Então Deus estabeleceu pastores à frente de igrejas. Então nenhum pequeno grupo deve ser insubordinado à sua liderança pastoral. E nós temos, por aí, pequenos grupos que nascem em outras denominações, certo? Então, ou seja... Não há uma estrutura eclesiástica, não há uma estrutura que se submeta a uma liderança. E aqui eu vou repetir, não quer dizer que o pastor seja um ditador. Mas uma pessoa pode abrir um pequeno grupo e dizer, não, agora aqui é minha igrejinha. Quem manda sou eu. Certo? Quem vai dar os ditames doutrinários e práticas sou eu. Certo? É claro que um pastor, nós pastores não vamos ser controladores. Certo? Mas existe uma submissão à liderança pastoral. E isso está no Novo Testamento implícito. Certo? Para você ter uma ideia, nessas outras denominações, uma pessoa que é membro da Cachoeirinha pode chegar... Não é para você fazer isso, tá? Uma pessoa que é membro da Cachoeirinha pode chegar num pequeno grupo desse e se tornar um participante. Pode fazer até coisas. Certo? Apostolado. Existem apóstolos hoje? Do Senhor, não. Existe gente que se diz apóstolo. Certo? Existe uma... Aqui eu não vou entrar nessa discussão, né? E você pode entrar no nosso canal do YouTube e ler as aulas sobre dons espirituais. Mas o significado da palavra apóstolo é enviado. Então, um missionário, de certa forma, no sentido da palavra, é um apóstolo. Apóstolo Sérgio Botileiro. Ele entendeu o que eu quis dizer, mas assim, ele é um enviado, não é missionário, certo? Tem mais algum missionário aqui pra gente... Apóstolo Rodrigo. Apóstola Josi. Então, apóstola Betinha. Nós não temos apóstolos hoje, mas no sentido da palavra enviado, certo? Enviado pelo Senhor. No Novo Testamento, qual é o requisito para ser um apóstolo? Primeiro, ter visto o Senhor. Certo? Então, até os substitutos, eles viram o Senhor. Teve 2 substitutos lá em Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Certo? Nós temos o apóstolo Paulo, ele viu o Senhor. Eu vou já explicar isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:1, será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Então Paulo, ele viu Cristo. Certo? Então todos os apóstolos viram. Foram testemunhas oculares de Cristo. Certo? E para dar os créditos ao Davi Daniel, apóstolo bom é apóstolo morto.
certo? Então essa frase é dele. Apóstolo bom é apóstolo morto. A gente não tem apóstolo hoje, certo? Os apóstolos do Novo Testamento, eles possuem um chamado especial de Cristo. Nós temos presbíteros, que são pastores e diáconos. Depois disso, nós não temos mais nenhum apóstolo, certo? Então não existe mais isso. Os apóstolos tinham autoridade para realizar milagres. Pois as minhas, 2 Coríntios 12:12 diz: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Certo? Então os sinais, os milagres feitos pelos apóstolos serviam para autenticar a autoridade apostólica. Jesus veio fazer milagres por quê? Para mostrar que ele era o Filho do Homem. Para mostrar sua autoridade como Deus, que ele é Deus. Certo? Então os milagres nesse contexto do Novo Testamento, eles têm sua função. Os apóstolos tinham autoridade para definir e ensinar doutrina. Efésios 2:20, nós vemos o fundamento dos apóstolos e profetas. Certo? E nós vimos que Paulo foi o último apóstolo. 1 Coríntios 15, de 7 a 9. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, depois você vai ler, você vai ver as últimas aparições de Cristo. Cristo ainda ficou aparecendo, tá? Depois você lê 1 Coríntios capítulo 15. Certo? Então, o apóstolo Paulo, ele viu o Senhor. Ele foi o último apóstolo, certo? Então, ele até diz que não é digno de ser considerado apóstolo. Então, nós não temos apóstolos. A partir do momento que eu digo que eu sou um apóstolo, eu começo a colocar novas revelações. É por isso que o César Castellanos, ele fala, não, pequeno grupo é uma nova revelação de Deus. É apóstolo, certo? Aqui nós temos, eu coloquei na tabela da apostila, eu coloquei outros argumentos. Nós temos pastores e diáconos, mas não existem mais apóstolos. Apocalipse 19:4 fala que haverá 12 tronos para 12 apóstolos. Tem mais trono lá? Tem um bocado lá. Ó. Certo? Não. 12 tronos. Quando o apóstolo Tiago ele morre, ele não é mais substituído por ninguém. Certo? Então nós tivemos apóstolos no início da igreja. Nós não temos mais apóstolos. E o último, uma visão equivocada sobre a vontade de Deus. Misticismo. Certo? Então nós devemos estar atentos a isso. E uma das frases comuns do misticismo é: Deus me revelou, eu recebi uma visão de Deus, Deus colocou no meu coração, senti no coração o desejo de ministrar a vocês. Toma uma visão que eu tive de você, varoa, você deve se casar comigo. Então isso são todas visões. Assim são equívocos, são misticismos. Certo? Misticismo. São misticismos. Deus me revelou, recebi uma visão de Deus, Deus colocou no meu coração, senti o desejo. Não, o que nós temos na palavra de Deus é a vontade soberana. O decreto de Deus. Tem coisas que Deus encobriu. Ele não revelou a nós e não compete a nós descobrir. Ele vai revelar no seu tempo. Por exemplo, ele revelou na profecia de Isaías, do Apocalipse, em profetas menores e em outros textos, o que vai acontecer nos últimos tempos. A gente tem detalhes. Só que a gente não tem que ficar tentando adivinhar o que tem sobre o texto, além do texto. É o que o texto diz e pronto. Certo? Nós temos os decretos de Deus. Mas nós temos a vontade revelada. 1 Pedro 4:2. Vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Não existe essa de que eu vou descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus está clara. A vontade de Deus é que a gente se torne mais santo. Então qualquer decisão que me afaste do Senhor está fora da vontade de Deus. O pastor Sacha Mendes e o Davi Merkel, eles utilizam a ilustração de um campo de futebol. E as laterais são os limites que Deus dá. Por exemplo, santidade é um limite. Santidade é um limite. A vontade do Senhor são limites que nós não devemos ultrapassar.
certo? Ah, e com quem eu vou casar? Tem princípios na palavra de Deus para você escolher uma pessoa, certo? Mas não me compete a mim descobrir, certo? Mas deve se procurar, claro, certo? Assim, não há coisas na palavra de Deus que vão dizer especificamente o que você tem que fazer com coisas práticas da vida, certo? Mas eu tenho princípios. Princípios. Eu estou quebrando princípios, certo? Da palavra do Senhor. Então a vontade de Deus é uma coisa bem simples e a gente complica demais às vezes. Complica demais, certo? Só torna a coisa muito complicada. Não, eu preciso sentir a vontade de Deus. Minha esposa está muito doente, mas qual é a vontade do Senhor? Efésios capítulo 4. Claro que eu não vou ser grosso com uma pessoa e falar isso, eu vou aconselhar em amor. Mas está claro, está óbvio. O que é que eu tenho que fazer com a mulher? Cuidar, certo? Meus filhos, um menino está desobediente. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Senhor, gente? Eu cheguei aqui no pequeno grupo e eu me reuni com vocês para sentir Deus. Qual é a vontade do Pai? Né? Então, nós não acreditamos nessas coisas, certo? Experiências místicas através dos chamados encontros com Deus. Então, nessas denominações tem os chamados encontros com Deus. E o que se faz nesses encontros com Deus? Um encontro da fogueira. Eu pego meus pecados, escrevo e jogo na fogueira. Aí é fácil, né? Quem dera se fosse simples assim, né? Estaria mais próximo do Senhor, certo? E tem os pós-encontros e você sofre uma regressão. O que Deus, qual é o ideal de Deus? É que a gente espere momentos para ter encontro com Deus? Não, a gente deve viver a beleza do ordinário, certo? O autor de Eclesiastes, ele fala que ele aproveitou a vida nos seus detalhes, certo? Eu não posso esperar uma experiência mística de Deus. Nós não enfatizamos experiência mística, encontro, certo? Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Gente, amanhã é um dia de trabalhar, certo? É minha folga, tá? Não estou esnobando de vocês, não. Amanhã é um dia de trabalhar, certo? Amanhã é um dia de acordar. Vou usar terça-feira. Terça-feira é um dia de trabalho, é um dia normal. Eu preciso não esperar pela sexta-feira. Tá vendo como a gente tem os nossos... Não é só o neopentecostal que tem essas convicções, a gente tem às vezes. Não, eu vou viver em função da segunda-feira. A sexta-feira, vou fazer um culto em relação à sexta-feira, porque é o último dia de trabalho. Eu preciso glorificar Deus a cada dia. Bom, amanhã eu vou acordar cedo e vou trabalhar. Vou fazer a minha parte como servo do Senhor. Cada momento. Então a vida, ela não é mística. Certo? Eu estou esperando o dia do meu aniversário, porque eu vou receber vários presentes. Aí a pessoa vive em função do aniversário. Certo? Eu vou esperar aquele dia. Certo? Aquele momento que o Senhor vai me dar. Não, é cada dia, cada momento. Quando você sair daqui, agora ouvindo a palavra de Deus, é o ordinário, é as coisas simples da vida que devem ser valorizadas. Então nós não damos ênfase em misticismo religioso, certo? Em coisas místicas. Não, esse é um momento que Deus vai falar. Sim, Deus fala na pregação da palavra. Claro, certo? Mas eu não posso tornar algumas coisas místicas, certo? Eu não posso trabalhar com misticismo, certo? Muito bem, irmãos, nós vimos algumas divergências denominacionais que nós temos com alguns movimentos. A primeira foi interpretação bíblica e revelações, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Cada texto tem um significado aos seus autores originais. Cabe a nós interpretar de forma correta e fazer as aplicações. Nós vimos a maldição hereditária, ou seja, essa doutrina errada fala que os filhos sofrem consequências dos pecados dos pais, mas cada um é responsável diante de Deus. Nós temos a falsa crença da guerra espiritual. O que a falsa crença diz? Não, Deus aos 45 minutos do segundo tempo vai ganhar. E quem vai ajudar Deus sou eu. Certo? Nós temos uma ênfase bíblica em Efésios capítulo 6. Teologia da prosperidade, má compreensão dos dons espirituais. Deus vai me dar o que tudo o que eu desejo? Não. A vida não é feita só do que eu quero. Cura interior. Eu estou amargurado, eu preciso de cura interior. Eu estou amargurado, eu odeio o irmão, mas eu preciso de cura interior. Certo? Não. A Bíblia diz que nós devemos perdoar.
Ah, eu estou com amargura com o que me fizeram no passado. Perdão. Confissão positiva. É bíblico? Não. Fé nas Escrituras é que é algo bíblico. Crescimento desordenado. Nós devemos orar por crescimento? Devemos, mas crescimento com qualidade e não com quantidade. Apostolado. Apesar de termos alguns apóstolos aqui na igreja, nós não devemos enfatizar, que Deus ele vai levantar mais apóstolos, certo? Uma visão equivocada sobre a vontade de Deus. Misticismo. Então nós não devemos ser místicos. Então até hoje, depois que a gente sair daqui, não, meu almoço de domingo é mais especial. Não, é um almoço. Claro que você pode temperar mais as coisas, mas é um almoço como qualquer outro dia. Eu preciso glorificar Deus através desse delicioso almoço. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, que possamos viver para o Senhor e não viver para nós mesmos. Que esse projeto Pequenos Grupos possa crescer em nossa igreja, que possamos evangelizar pessoas, alcançar perdidos, discipular pessoas, cuidar de pessoas. Que o Teu nome possa ser honrado e glorificado. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe.